Olá, muito boa tarde a você de casa ligadinho no Balanço Geral. Antes da gente falar da Chapecoense dentro de campo, a gente fala de uma reunião hoje de manhã que aconteceu e a nossa equipe acompanhou. Foi uma reunião entre a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do acidente aéreo com a Chapecoense e também de representantes da Chapecoense para tratar principalmente de questões judiciais. Olha só. O encontro da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do voo da Chapecoense, a FAV, tratou de questões judiciais. Recentemente, uma comitiva viajou para Colômbia e Bolívia para cobrar a seguradora. Até agora, nenhum valor referente ao seguro foi pago às famílias. As ações para responsabilizar os envolvidos no acidente devem ser apresentadas até o próximo mês, quando se esgota o tempo para ingressar com os recursos. Um especialista em aeronáutica foi contratado para auxiliar no trabalho. A Chapecoense também colabora com a associação, que nesta manhã apresentou a Fundação Vidas. Um projeto que prevê ajuda financeira mensal aos familiares das vítimas, nas áreas da saúde, alimentação, moradia e educação. Tá aí, a gente aprofunda um pouco mais esse assunto agora. Nós vamos ao vivo até o hotel em que a reunião aconteceu hoje pela manhã. O Vinícius Ranzan está por lá, está com convidados especiais também para nos falar um pouquinho mais sobre todo esse processo, sobre toda essa briga das famílias, né? A gente fala briga assim, nessa luta, né, por justiça nesse caso. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Fernanda. Exatamente, para trazer mais detalhes, a gente está aqui com a Mara Paiva, que é vice-presidente da FAVC, a associação que envolve familiares e amigos das vítimas do voo da Chapecoense. Mara, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Nos explique quais as informações que vocês obtiveram na Colômbia e também na Bolívia mês passado e compartilharam hoje aqui com todo o grupo de familiares e amigos. Boa tarde. Nós tivemos, na verdade, nós estamos no levantamento de muitas informações. Algumas informações bem objetivas, outras ainda que nós precisamos esclarecer. Mas eu acho que o tema principal do nosso encontro hoje, nós tivemos duas vertentes. A primeira, nós descobrimos algumas questões, alguns responsáveis por este acidente, algumas instituições que participaram de tudo isso, porque antes de qualquer coisa, a seguradora BISA, ela está negando o pagamento da apólice. E, em contrapartida, ela nos oferece uma ajuda humanitária. Essa ajuda humanitária, ela já é bem menor do que o valor do seguro que foi estabelecido, que já é um seguro insuficiente para uma aeronave, com a quantidade de passageiros. O valor do seguro já era um valor insuficiente, portanto, eles nos oferecem uma ajuda humanitária, que é um valor infinitamente menor a esse, que já era pequeno, e ainda nos exigem a quitação de todos os responsáveis pela aprovação do voo, que todas as instâncias, as instituições responsáveis por esse acidente. Então é um contrassenso, porque se você recebe uma ajuda humanitária, não se espera nada em troca. E é essa questão, é esse impasse que nós estamos vivendo hoje. Agora, um outro aspecto que ficou bastante forte nessas viagens que nós fizemos é que a apólice, ela tinha uma exclusão territorial. Portanto, aquela aeronave, ela não poderia sobrevoar o território da Colômbia. E o destino da aeronave era a Colômbia. Então, é uma coisa que nós estamos nos apegando, porque, de fato, os três países, as instituições que aprovaram este voo, tanto as instituições brasileiras, quanto bolivianas, quanto colombianas, eles não poderiam ter aprovado, porque esse avião, ele decolou sem seguro. É claro que a ANAC, ela vetou a saída do avião, mas ela vetou a saída do avião porque havia uma outra companhia que fazia esse percurso. Mas em momento algum, eles receberam a informação de que a aeronave estava sem seguro. Portanto, isso é uma questão que nós vamos seguir em frente, nós vamos perseguir. A expectativa de vocês é que leve em torno de 4 anos, pelo menos, para que essas indenizações do seguro possam sair, né? Nós sabemos que esse processo é um processo muito longo, 4 anos pelo menos.
E para isso, nesse período que as famílias dependem, também vocês criaram e lançam aqui hoje uma fundação para arrecadar fundos para manter questões de moradia, educação e alimentação para as famílias que dependiam da renda dos jogadores. Explica para a gente como é que vai funcionar. Esse acidente, ele envolveu famílias principalmente de jogadores, né? E jogadores que estavam em princípio de carreira. E nós sabemos que o jogador, ele acaba mantendo, ele tem uma estrutura, ele tem um núcleo familiar mais elástico, né? Então, ajuda a família dos pais, sogro, sogra, enfim, irmãos, nós sabemos disso. E uma outra característica desse grupo, todos eram arrimos de família. Então, eles eram mantenedores dos seus lares, das suas estruturas familiares. Então, hoje nós temos as famílias que perderam realmente o seu sustento. Então, algumas numa condição um pouco melhor, né? Outras numa condição não tão boa assim. E é justamente pensando nisso, nessas questões que nós precisamos ir atrás, nós devemos ir atrás e iremos. E são questões que demandam muito tempo. Então, para isso, nós pensamos também no desconforto dessas famílias, né, nas quais eu me encontro. Então, nós criamos a fundação, que é a Fundação Vidas, juntamente com a Chapecoense, que tem o objetivo de buscar parceiros da iniciativa privada para que nós possamos arrecadar fundos para poder manter essas famílias por esse período. Obrigado, Mara Paiva, viúva do Mário Sérgio. Fernanda, essas as informações, a reunião prossegue por aqui, muitos familiares presentes, é contigo aí no estúdio. Obrigada, Vinícius, pelas informações, também obrigada, Mara, pela disponibilidade e também um agradecimento, na verdade, um parabéns à Chapecoense, parabéns também à associação por esse projeto, pela criação dessa fundação que vai, então, mensalmente auxiliar as famílias que necessitam dessa ajuda. Boa tarde, Badá. Boa tarde. É um assunto que ainda vai render muito. Sim, é um assunto muito polêmico, muito complexo. Essa senhora é viúva do Mário Sérgio Pontes de Paiva, grande Mário Sérgio, grande comentarista, que também perdeu a vida na tragédia lá da Colômbia, que afetou a todos, né? Então é um assunto muito complexo, muito polêmico, mas que bom que existe esta aproximação, este interesse, né? Tanto por parte das famílias quanto da Chapecoense. É um assunto bem polêmico e bem complexo e infelizmente que não vai se resolver em curto prazo. Essa é uma realidade e a Chapecoense faz parte dela e tem que dar apoio às famílias e tratar desse assunto com muita delicadeza e com muita seriedade. Agora tem a outra parte, que são as ações trabalhistas, e essas já são uma realidade na vida do clube. Essas a Chapecoense já está tendo que negociar, as ações já deram entrada na Justiça do Trabalho e essas são resolvidas num curto prazo de tempo. Então essas ações trabalhistas preocupam bastante também e já são uma realidade na vida da Chapecoense. E dentro de campo, a Chapecoense conta com uma novidade, é o retorno do Wellington Paulista aos treinos. O atacante se reapresentou ontem à tarde no CT da Água Amarela. A decisão da volta do atacante foi comunicada na última segunda-feira, após reunião do jogador com a diretoria e comissão técnica. O Wellington Paulista foi afastado do elenco principal por 2 meses e os motivos nunca foram bem esclarecidos. Do mesmo jeito que eu fui afastado sem saber do motivo, também voltei sem saber de nada, me mandaram voltar. Lógico que com o apoio do torcedor, o apoio de vocês, de alguns de vocês da imprensa e dos meus companheiros de clube, né? Então acho que o mais importante é saber que agora tem que estar fechado todo mundo tranquilo para poder fazer grandes jogos aqui na Arena, e não só na Arena, mas sim como fora de casa também. Mesmo com o afastamento, o Wellington Paulista continua sendo o artilheiro da Chape no Campeonato Brasileiro, com 11 gols marcados. E ele garante que fará de tudo para continuar balançando a rede para o Verdão. Não vai cair, a gente vai trabalhar para que a gente continue na primeira divisão. Eu fora nesses últimos jogos agora sofri igual torcedor, então eu sei o tanto que é desgastante ficar fora, o tanto que é ruim ficar torcendo de casa, e sei o quanto que é complicado ficar fora, né? Então acho que o mais importante é a gente se unir, se fechar, saber o que tem que fazer. A Chapecoense entra em campo no próximo sábado contra o América Mineiro e o atacante pode ser opção para o técnico Claudinei Oliveira. Acho que o mais importante é saber vocês saberem que eu quero ajudar, quero deixar a Chape na primeira divisão, e nosso grupo todo tem condições para poder deixar a Chape na primeira divisão. E é isso aí. Voltou com tudo, com muita serenidade, com muita tranquilidade, segurança, sem vaidade, né, e muito disposto a colaborar e ajudar. Então que esta motivação do Wellington Paulista possa contagiar também os demais jogadores. A gente sabe que também sem anúncio oficial, mas o Neném também
meio que foi afastado pelo Guto Ferreira, já retornou, já foi relacionado lá para o jogo contra o América, a liderança positiva dentro do grupo também. Então, dentro do grupo parece que as coisas vão se ajeitando. Agora, é importante esta mobilização interna, esta motivação interna, porque é jogo sábado decisivo, 7 da noite. Olha, o torcedor está se mobilizando. Tem ingresso a R$10. Ingresso à vontade a R$10 lá na geral, para sócio, não sócio, 20 na cadeira coberta, 30 na cadeira, 20 na cadeira descoberta e 30 na cadeira coberta. Então, promoção para lotar a Arena Condá, e cada sócio pode tirar 3 ingressos cortesia para as mulheres. É jogo decisivo, sábado contra o América, que não vence a 7 jogos na Arena Condá. Então vamos nos mobilizar para esse jogo decisivo. Jogo importante que vai contar com treino aberto também, o apoio com certeza dos torcedores. Ao decorrer da semana a gente fala mais sobre isso. Vamos falar agora de Libertadores da América, porque o Grêmio entrou em campo ontem à noite, enfrentou o River Plate e venceu lá na Argentina. O River Plate não perdia dentro de casa há quase um ano. O Grêmio foi a campo com desfalques importantes, sem Everton e Luan. Mesmo assim, suportou a pressão argentina e balançou as redes. Aos 16 minutos do segundo tempo, Alisson cobrou escanteio e Michel, surpresa na escalação da noite, marcou de cabeça. A vitória por 1-0 dá a possibilidade de até mesmo empatar na Arena, em Porto Alegre, na próxima terça, para estar na final da Libertadores pelo 2º ano consecutivo. Se for derrotado por 1-0, a decisão vai para os pênaltis. Que baita vitória do Grêmio, que baita vitória. Era jogar contra o River Plate, todo mundo sabe que não é fácil. Fazia quase um ano que eles não perdiam dentro do Monumental de Núñez. Ontem recebeu mais de 60 mil torcedores. O River perdeu para o Colón por 1-0 no final de semana pelo Campeonato Argentino, mas antes ficou 32 partidas sem perder. Vivia um grande momento, mas o Grêmio com vários problemas, o time com muitos jogadores lesionados, voltando de lesão. O próprio Michel que fez o gol, né? Ficou 5, 6 meses sem jogar e voltou bem. Então, ontem o Grêmio resgatou o estilo copeiro de jogar. Deixou a parte técnica de lado, se enquadrou no jogo e na base da garra, da raça, e vamos combinar e vamos dar méritos para o Renato Gaúcho, que soube armar muito bem o seu time, jogando para marcar e jogando por uma bola, e achou a bola com o Michel ali fazendo 1-0 e conquistando uma grande vantagem para o jogo da volta. Não está liquidada a fatura, mas o Grêmio abriu uma boa vantagem e tem grandes possibilidades diante de um gigante chamado River Plate de avançar e ir para a decisão da Libertadores. E a outra semifinal começa hoje também, outra baita partida lá em La Bombonera entre Boca Juniors e o Palmeiras. Luan ainda é dúvida para o jogo da volta, né? Preocupa os gremistas, e o Kahneman, que ontem fez uma partidaça também, pois né? Que é argentino, sabe muito de catimbar o jogo também, levou o terceiro amarelo e não joga. Mas foi vitória de gigante ontem. Vitória de bicho grande. Há 3 anos vocês imaginavam que o Renato Gaúcho conseguiria o que conquistou nesses últimos anos? Talvez difícil, né? Pensar que o Renato Gaúcho se tornaria esse técnico. É um cara muito contestado, até pelo seu comportamento. O Paulo César Magalhães, que é o comentarista do Sport TV, ontem dizia que o Renato se apresenta como um possível sucessor do Tite na seleção brasileira. Olha, e não dá para descartar a possibilidade de continuar nesses resultados aí. Só que, claro, ganhou apenas o primeiro jogo. Tem o segundo jogo na volta e o River fora de casa é forte. Continuar com esse resultado e sempre preservando a humildade. Humilde, né, cara? Só tem que subir. Muito humilde. Uma pessoa muito humilde merece. Valeu.